Fala galera, tudo bom? Tudo certinho? Pessoal, hoje nós vamos continuar a nossa série de aulas sobre ligações químicas. Hoje nós vamos falar mais especificamente das ligações covalentes, ok? Bora lá então. Pessoal, os compostos formados por ligações covalentes, eles estão bastante presentes aí no nosso dia a dia. A gente tem uma vasta gama de compostos nos quais os átomos estão ligados através de ligações covalentes e que a gente utiliza frequentemente. Como, por exemplo, alguns polímeros, como o poliisopreno, um componente aí da borracha, né, de alguns tipos de borracha. A sílica, né, que é um dos principais componentes da areia, que na verdade ela é um polímero de óxido de silício. O carbono na forma grafite, que a gente praticamente utiliza todos os dias aí nas nossas aulas, bem como o carbono na forma diamante, onde são formas alotrópicas, carbono grafite e carbono diamante, são formas alotrópicas do carbono. Então ambos os compostos são formados por ligações entre átomos de carbono, mas que possuem um arranjo estrutural diferente. Outras moléculas como a água, os gases como o gás carbônico, gás hidrogênio, gás nitrogênio, o monóxido de carbono, entre outros, também são formados através de ligações covalentes, e alguns outros compostos, como bastante comuns para nós, como os açúcares, entre eles a sacarose, frutose, glicose, entre outras variedades aí de açúcares. Todos esses compostos, pessoal, eles são formados por ligações covalentes. Os átomos que compõem essas moléculas são unidos através de ligações covalentes. E esses compostos, pessoal, a gente acaba chamando de compostos moleculares. Por isso que a gente chama de moléculas, né? Então, quando a gente utiliza esse termo compostos moleculares ou moléculas, nós estamos nos referindo, na verdade, a compostos que são formados através de ligações covalentes. Beleza? Pessoal, aqui só quero chamar a atenção para um cuidado. Provavelmente a grande maioria de vocês aprendeu no ensino médio que compostos covalentes são formados através de ligações entre ametais ou não metais, né? Que são sinônimos, certo? Pessoal, apesar da maioria dos exemplos que eu coloquei aqui realmente possuírem apenas átomos não metálicos, isso não é uma verdade absoluta, tá? Aqui nesse exemplo a gente tem o silício, que ele é considerado um semimetal, né? Mas existem também compostos covalentes onde existe a presença de metais, tá? Compostos covalentes que têm metal aí na sua fórmula, certo? Então, não é bem uma verdade a gente falar que ligação covalente é apenas ligações entre átomos não metálicos. De forma geral, assim, os mais conhecidos para nós realmente são compostos covalentes formados apenas por átomos não metálicos. Mas isso não é uma verdade absoluta. Beleza? Bora lá então. Então, qual que é a definição de fato de uma ligação covalente, né? Segundo Lewis, a ligação covalente ela é formada entre dois átomos com valores de eletronegatividade semelhantes, tá? Mas, pessoal, aqui eu enfatizo, com um valor de eletronegatividade considerável. Então, é uma ligação entre átomos que tem um caráter mais eletronegativo, beleza? Só que a diferença de eletronegatividade entre eles é relativamente baixa, certo? E esses átomos se ligam através do compartilhamento de um par de elétrons, certo? Então, os elétrons da ligação química, como demonstrado nesse grifezinho à esquerda, ele passa a pertencer a toda a molécula. Tá? Os elétrons, o par de elétrons compartilhado, ele passa a pertencer a toda a molécula. Beleza? Tranquilo? Pessoal, eu chamo essa atenção da eletronegatividade porque esse conceito de eletronegatividade é bastante importante para a gente diferenciar ligações covalentes e ligações iônicas. Quando a gente tinha lá ligações iônicas, a ligação iônica era formada quando eu tinha átomos com alta diferença de eletronegatividade, onde o átomo mais eletronegativo tinha força suficiente, uma alta força de atração dos elétrons da ligação, que era suficiente, inclusive, para capturar esse elétron, gerando então um ânion e um cátion. Então eu tinha uma interação eletrostática bastante forte devido a essa alta diferença de eletronegatividade entre os átomos que formam a ligação. Nas ligações covalentes, essa diferença de eletronegatividade é relativamente baixa, portanto, nenhum deles tem força suficiente para arrancar um elétron. Isso justifica, então, o compartilhamento de um par de elétrons. Beleza? Bora lá, então. Galera, para trabalhar um pouco melhor as ligações covalentes, nós vamos utilizar a teoria da ligação de valência, conhecida aí como TLV. Tá?
Para explicar ligações químicas, pessoal, existem duas teorias mais fortes aí, né, mais conhecidas, que é a teoria da ligação de valência e a teoria do orbital molecular, tá? Na teoria da ligação de valência, a gente adota que os orbitais, eles estão localizados, são orbitais localizados entre os átomos, certo? Tá? Então, os elétrons compartilhados, eles pertencem aos dois átomos. Já na teoria do orbital molecular, ela é uma teoria um pouco mais complexa, consequentemente ela é um pouco mais complicada, mas é uma teoria bem mais completa. Tá? Ela ajuda a explicar diversas características das ligações ou das moléculas que a teoria de ligação da valência não explica. Entre elas, o paramagnetismo das moléculas e os seus espectros eletrônicos. Mas nós aqui vamos focar apenas na teoria da ligação de valência, ok? Bora lá então. O que é essa teoria da ligação de valência, pessoal? A teoria da ligação de valência diz que dois átomos que possuem orbitais com elétrons desemparelhados, então átomos que possuem elétrons desemparelhados, ou seja, orbitais com elétrons desemparelhados, aproximam-se até que ocorra uma sobreposição desses orbitais. Então a gente vai estar falando aqui sobre sobreposição de orbitais, certo? Como nesse exemplo aqui ao lado. Então, quando eu tenho uma ligação entre dois átomos de hidrogênio para formar uma molécula de H2, eu vou ter a sobreposição dos orbitais S do hidrogênio, né, que vai estar localizada entre os dois átomos, certo? Aqui, pessoal, nós vamos estar na ligação de valência, na teoria da ligação de valência, nós vamos estar considerando sempre os elétrons da camada de valência. Eles que vão ser os responsáveis pelas ligações químicas, beleza? Um outro exemplo, na ligação do ácido clorídrico, ou na formação do ácido clorídrico, ligação do átomo de hidrogênio com o átomo de cloro, então ocorre a sobreposição do orbital S do hidrogênio, é o único orbital que o hidrogênio tem, com o orbital 3p do cloro, né? Sendo que a camada de valência do cloro é a terceira camada e existe um elétron desemparelhado lá no orbital p, beleza? Então ocorre uma sobreposição entre o orbital S e o orbital p. E aqui no exemplo da formação de uma molécula de Cl2, do gás cloro, ocorre a sobreposição entre orbitais p de ambos os cloros, né? Então, ocorrendo uma sobreposição de orbitais, que é onde esses elétrons irão se encontrar de forma localizada entre os átomos que compõem essa molécula, entre os átomos que realizam a ligação química. Beleza? Bora lá então. Pessoal, a teoria da ligação de valência afirma o seguinte, que com o aumento dessa sobreposição, a energia de interação diminui. Em uma determinada distância, ela será mínima, que é quando a ligação ela ocorre, né? Então, eu tenho uma interação, vou ter a interação entre esses átomos, a sobreposição desses orbitais, onde eu vou gerar um estado mínimo de energia, e onde ocorre a ligação química, e, consequentemente, eu vou ter aqui a distância de ligação, que é a distância internuclear entre os átomos que formam uma ligação química. Uma grande aproximação dos átomos ele leva ao aparecimento de forças repulsivas, geradas pelos núcleos dos átomos, que levam ao aumento de energia. Ou seja, o que isso quer dizer, pessoal? Se eu aproximar demais esses átomos, né, eu vou ter uma repulsão entre as cargas positivas, né, no núcleo a gente tem carga positiva, o que vai gerar aí, vai ser prejudicial à formação das moléculas. Então, levando ao aumento de energia, consequentemente não favorece a formação dessas moléculas, beleza? E o comprimento da ligação, então, quando é realizada uma ligação química, quando ocorre a ligação química, o comprimento dessa ligação, na verdade, ele é um equilíbrio entre as forças de atração e as forças repulsivas. Então, quando eu tenho um balanço entre essas forças atrativas, que é para unir os átomos, e as forças repulsivas, eu vou ter aí a realização da formação da ligação química, certo? Galera, essa teoria, então, ela permite o cálculo dos ângulos das ligações ou da geometria molecular, então é uma teoria muito útil para a gente realizar, para a gente determinar os ângulos das ligações, bem como a geometria da molécula. Ela é muito útil para determinar os comprimentos das ligações, também é muito útil para determinar a força das ligações químicas, certo? Então eu vou utilizar agora, pessoal, vou utilizar um simulador para explicar um pouquinho melhor para vocês como é que funcionam essas forças atrativas e repulsivas, esses balanços e as suas relações com energia e comprimento de ligação. Beleza? Bora lá. Então, pessoal, usando esse simulador aqui, que é do PET Colorado, tá? Vocês podem entrar nesse site aqui, ó, se quiserem brincar um pouco mais com essa simulação depois. Inclusive, nesse site existem várias simulações de vários conteúdos referentes aí à química, física e outras matérias. Então, é bastante interessante vocês darem uma olhadinha lá nesse site. É muito interessante, vale a pena, tá? Ou então, utilizando esse simulador, a gente consegue, eu acho que eu consigo explicar um pouquinho melhor para vocês essa relação de
de energia, distância internuclear, força atrativa, força repulsiva, que envolve uma ligação química aí, beleza? Vamos lá então. Eu vou pegar como exemplo aqui uma molécula de oxigênio, tá? Uma molécula de O2, ok? Então, eu vou pegar aqui, ó, dois átomos de oxigênio. Então, eu vou afastá-los bastante e a gente vai observar o que acontece lá no gráfico, ó. Pessoal, então é o seguinte, quando eu tenho esses dois átomos de oxigênio bastante afastados, não acontece nada, né? A gente não tem nenhum tipo de força predominante. Eu posso até soltar esses dois átomos aqui, ó. Esse átomo está fixo, esse eu consigo mexer, né? E aqui a gente acompanha a distância entre os átomos e a energia potencial envolvida nessa aproximação, tá? Então, olha só, aos poucos o átomo vai se aproximando, ó. Vai se aproximando, lentamente ele está começando a se aproximar, porque é onde eu estou aumentando as forças atrativas. Então, estou tendo aí um aumento de forças atrativas, estou aproximando esses átomos. Você pode observar que começa a aumentar a setinha ali, ó, em direção átomo-átomo, a seta verde em direção átomo-átomo. Então, estou tendo um aumento de forças atrativas, o que favorece a ligação química. Consequentemente, no gráfico lá em cima, você pode observar que a bolinha lá no gráfico, ó, ela está descendo em relação ao eixo Y, ou seja, a energia está diminuindo. A distância entre os átomos no eixo X está diminuindo e a energia no eixo Y também está diminuindo. Ou seja, eu estou tendo a aproximação dos átomos que leva ao favorecimento da realização da ligação química. Então, soltando esse átomo, ó, ele vai chegar no poço de energia ali, ó. Tá? Você pode ver, ó, que a força, quando eles se aproximam demais, ela começa a aumentar muito as forças repulsivas, no caso. Vamos lá, ó, devagarinho. Então, ó, vou aproximando, está aumentando as forças atrativas, aumentando as forças atrativas, aumentando as forças atrativas, até que eu chego lá, ó, no poço de energia. Ó. Cheguei no poço de energia, eu tenho a ligação química. Então, nesse momento ali, no estado de menor energia, é onde eu tenho uma ligação química. Uma vez que a ligação química ela só acontece quando leva a um estado de menor energia, que é o estado mais estável, certo? Então, toda ligação química ela visa a formação de uma molécula num estado de menor energia, beleza? Galera, agora, olha só o que acontece se a gente aproximar mais a molécula. Então, agora a gente está na distância internuclear, que é a distância ideal, é a qual gera a ligação química. Então, temos ali a distância de ligação e a energia de ligação, ok? E se a gente aproximar mais esses átomos, ó, aproximando o átomo, olha lá o que acontece com a bolinha lá no gráfico, está subindo, 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 ó. A energia está aumentando muito, ou seja, as forças repulsivas estão muito maiores do que as forças atrativas, levando ao aumento de energia, o que desfavorece a formação da molécula, a formação da ligação. E se eu soltar a bolinha, os átomos, olha o que acontece. Soltei, quebrou a molécula, uma vez que as forças repulsivas estão mais fortes que as forças atrativas. Beleza, galera? Então, eu espero que tenha ficado um pouquinho mais claro esses conceitos de força atrativa, força repulsiva e suas relações com a energia potencial e com a distância entre os átomos. Beleza? Bom, pessoal, já que agora nós conseguimos entender melhor o que é a teoria da ligação de valência, conseguimos aprofundar um pouquinho mais no que é essa sobreposição de orbitais, entender a relação energia e formação da molécula, bem como a relação energia e comprimento de ligação, vamos aprofundar um pouquinho mais aqui em relação à teoria da ligação de valência. Nos exemplos ali que eu utilizei anteriormente, nos slides anteriores, onde eu falei do ácido clorídrico, a formação do ácido clorídrico, do gás cloro e do gás hidrogênio, nós estávamos trabalhando exclusivamente com moléculas diatômicas, né, com apenas dois átomos. Então, a TLV, como estudada, como mostrada até agora, ela não explicou para nós as ligações verificadas entre moléculas multicêntricas, como, por exemplo, a água, o metano e a amônia. Tá? O que seriam moléculas multicêntricas? Onde eu tenho um átomo central. São moléculas onde eu possuo um átomo central e outros átomos voltados, digamos assim, para a extremidade. Ou seja, mais de um átomo ligado a um átomo central. Beleza? Então, a gente tem que aprender um pouquinho mais aqui, falar um pouquinho sobre um conceito que é chamado de hibridização de orbitais atômicos, ou hibridação de orbitais atômicos. Tá? Pessoal, o que é essa hibridização de orbitais atômicos? Na realidade, essa hibridização de orbitais atômicos, ou hibridação, ela nada mais é do que uma mistura de orbitais. Tá? Então, a gente vai estar falando aí de uma mistura de orbitais atômicos, certo? Então, olha só, galera. Esses orbitais híbridos,
é a união de orbitais, ou a mistura de orbitais diferentes, como, por exemplo, orbitais sp, orbitais spd, orbitais spdf, certo? E que esses orbitais híbridos, essa mistura de orbitais, leva a ter uma energia intermediária entre os níveis a partir dos quais foram gerados, tá? Então, essa hibridização leva a um estado energético que ele é favorável para que ocorra, então, as ligações químicas. Beleza? Então, quando a gente falar agora de moléculas multicêntricas, nós vamos falar de hibridização sempre do átomo central. O átomo central ele sofre o processo de hibridização, que vai levar que vai gerar novos orbitais atômicos com energia adequada para que ele realize, então, uma ligação química, certo? Para explicar isso aqui um pouquinho melhor para vocês, pessoal, eu vou utilizar a hibridização do carbono. Vou mostrar para vocês as possíveis hibridizações do carbono. E a partir dela, a gente consegue expandir para outras moléculas a partir desse entendimento da hibridização do carbono. Então, assim, pessoal, para poder explicar um pouquinho melhor para vocês o que é essa hibridização, ou essa hibridação, essa mistura de orbitais, e a gente poder identificar outras hibridizações com moléculas poliatômicas, né? Eu vou explicar baseado no carbono, beleza? Lembrando sempre, quando a gente estiver falando de hibridização, nós estamos falando da mistura de orbitais do átomo central dessa molécula poliatômica, ok? Vamos lá então, pegando como exemplo o carbono. O carbono, o número atômico dele é 6, então quando a gente fizer a distribuição eletrônica vai ser 1s2, 2s2, 2p2, certo? Pessoal, pela teoria da ligação de valência, como a gente já viu, é uma sobreposição de orbitais, ou seja, o compartilhamento de elétrons desemparelhados, certo? Então, nós vamos estar sempre considerando os elétrons da camada de valência, tá? Então, nós vamos trabalhar com a camada de valência desses átomos que fazem as ligações químicas. Então, nesse caso, a camada de valência do carbono, que eu vou chamar aqui de CV, é a segunda camada, com os orbitais S e o orbital P, com 2 elétrons em cada um. Então, utilizando aqui um diagramazinho de energia, galera, eu vou botar aqui esses orbitais em níveis de energia. O que eu vou fazer aqui, pessoal, é uma aproximação, não corresponde às diferenças de energias reais dos orbitais S e o P, ok? Então, eu vou pegar aqui o orbital S com 2 elétrons, orbital 2s, no caso, né, do carbono com 2 elétrons, e o orbital P com uma energia um pouquinho mais elevada, como a gente já viu lá na distribuição eletrônica, né, que o orbital P possui energia mais elevada em relação ao orbital P. Então, eu vou desenhar aqui ó, o orbital P, ele separado, na verdade, em 3 orbitais, né? Ele é o Px, Py e Pz, tá, pessoal? Mas não vou entrar no mérito de quem é Px, Py e Pz, porque isso não interessa para nós aqui agora. Então, vou separá-lo aqui em 3 orbitais P, ok? Beleza. Então, nós temos aqui no orbital S 2 elétrons emparelhados, e no orbital P, 2 elétrons desemparelhados. Pessoal, se a gente levar em consideração essa configuração eletrônica, não tem como o carbono fazer 4 ligações químicas, sendo que essas ligações são entre elétrons desemparelhados. Mas a gente sabe que o carbono faz 4 ligações, né? Ele faz até 4 ligações químicas. Então, isso só é possível devido a uma hibridização de orbitais sp, uma mistura de orbitais sp. E como que isso ocorre? Então, isso ocorre através da promoção de um elétron do orbital S para o orbital P vazio. Tá? Então, ocorre aqui a promoção de um elétron. Então, ocorre inicialmente um ganho de energia, esse átomo de carbono obtém um ganho de energia, absorve energia. Então, ele está aqui, a gente pode falar que ele está no estado fundamental. Né? Então, eu teria os átomos de carbono no estado fundamental. Então, ele tem um ganho de energia e a gente vai a um estado excitado, onde ocorre a promoção desse elétron do orbital S. Então, eu vou desenhar agora aqui um orbital S com um elétron. E os 3 orbitais 2p agora passam a ter também elétrons. Opa, ficou muito bonitinho aqui. 3 elétrons desemparelhados. E a gente chega no estado que a gente chama aqui de estado excitado. Então, o carbono ganhou energia, ocorreu a promoção de um elétron do orbital S para o P, gerando aí 4 orbitais com elétrons desemparelhados, certo? Bom, pessoal, o que ocorre agora é uma mistura de orbitais, que é o que a gente chama de hibridização.
Esse orbital S ele passa a se misturar com esses orbitais P, formando orbitais híbridos, os quais vão possuir uma energia intermediária à energia dos orbitais atômicos anteriormente isolados. Então, a gente passa a ter aqui orbital S e os orbitais P agora todos com a mesma energia e com uma energia intermediária aos orbitais anteriormente isolados. Então, eu vou ter aqui o orbital S e os orbitais P. Tá? Então, tem um orbital S e 3 orbitais P. Então, lembrando que esses aqui são orbitais P, todos com a mesma energia. Então, a gente passa a ter aqui uma hibridização de orbitais. A mistura de orbitais, hibridização ou hibridação, tá? Como queiram, que é a mistura desses orbitais. Que no caso do carbono, essa hibridização pode ser do tipo sp, quando eu misturo apenas um orbital s com um p. Pode ser do tipo sp2, quando eu misturo o orbital s com 2 orbitais p. E pode ser do tipo sp3, quando eu misturo um orbital s com os 3 orbitais p. Então, dependendo do tipo de ligação que o carbono vai fazer, se a ligação é apenas ligação simples, se é ligação dupla ou ligação tripla, tá? Vai acontecer aí o tipo de hibridização específico, certo? Galera, aqui, ó, só corrigindo, aqui é estado excitado, né? Escrevi errado aqui, ó, estado excitado, certo? Beleza? Então, a gente consegue ter aí as hibridizações, identificar as possíveis hibridizações do carbono. E esse estado energético dos orbitais hibridizados, que ele é intermediário dos orbitais anteriormente no estado fundamental, ele é um estado favorável para a realização de ligações químicas. Beleza, galera? Então, a partir de agora, a gente consegue identificar os diferentes tipos de hibridizações existentes entre os átomos que fazem uma ligação em uma molécula poliatômica multicêntrica, que é o que a gente vai ver daqui para frente. Beleza, pessoal. Então, agora, como a gente conseguiu encaixar melhor, entender um pouco melhor o que é essa hibridização, né, como é que ocorre a hibridização e o porquê que ela ocorre, a gente consegue trabalhar com outros tipos de hibridização. Nós vamos trabalhar aqui, pessoal, nessa aula, com os principais tipos de hibridização, os mais comuns para a gente, tá? Existem mais hibridizações, mais possibilidades de hibridização, além das que eu vou apresentar agora, mas essas acho que são suficientes para a gente entender melhor os conceitos referentes a muitas das moléculas mais comuns aí em nosso cotidiano, beleza? Vamos lá, então. Vamos começar pela hibridização do tipo sp, tá? Pessoal, vamos considerar, então, uma molécula de fluoreto de berílio, certo? Então, galera, nós vamos estar falando sempre da hibridização do átomo central, tá? É o átomo central que sofre hibridização, beleza? A ligação vai se dar entre os orbitais do átomo central e os orbitais dos átomos adjacentes, certo? Mas apenas o átomo central sofre hibridização. Então, o átomo central, nesse caso, vai ser o berílio, já que ele está em menor quantidade, tá? Essa molécula de fluoreto de berílio, pessoal, a gente sabe que ela experimentalmente existe. Então, a gente consegue explicar as suas ligações através da TLV, utilizando aí o conceito de hibridização. Então, pegando o berílio, nós vamos identificar a camada de valência do berílio. Para isso, a gente pega o número atômico do berílio, que é 4, lá na tabela periódica, fazendo a distribuição eletrônica, 1s2, 2s2, a gente consegue identificar, então, a camada de valência do berílio. Então, por que a camada de valência, pessoal? Vamos sempre trabalhar com a camada de valência, porque é ela que é responsável, os elétrons da camada de valência, que são os responsáveis pelas ligações químicas. Então, vou chamar aqui de CV, camada de valência. Beleza. Identificando a camada de valência, pessoal, a gente sabe que essa camada de valência é a 2s, então vou colocar aqui camada de valência 2s, com apenas 2 elétrons, certo? Beleza. Pessoal, se a gente considerar essa configuração eletrônica para a camada de valência do berílio, não é possível realizar ligação química, né? Realizar duas ligações com 2 átomos de flúor, uma vez que eu tenho 2 elétrons emparelhados, e a teoria de ligação de valência diz que uma ligação química ocorre através do compartilhamento de pares de elétrons ou a sobreposição de orbitais que possuem elétrons desemparelhados, certo? Beleza, mas vamos lá. Mas a gente sabe que essa molécula existe, experimentalmente ela existe, então tem que ocorrer essa ligação. E como que isso ocorre? Pessoal, a segunda camada, ela possui tanto os orbitais S como o orbital P. Se a gente pegar lá o diagrama de Linus-Pauling, a gente consegue identificar que a segunda camada, ela possui os orbitais S e orbitais P.
Então, eu vou desenhar aqui o orbital S e vou desenhar o orbital P, que na verdade o orbital P eles são 3 orbitais, né? Que é Px, Py e Pz, mas nós não vamos entrar no mérito de quem é Px, Py e Pz aqui, pessoal. Para nós, nesse momento, isso não é relevante, ok? Então, tem os orbitais P vazio, certo? Tranquilo. Então, olha só, pessoal. Esses orbitais estão vazios, mas eles existem. Então, o que pode acontecer aqui ó, é a promoção de um elétron, do orbital S para o orbital P. Galera, importante, eu não estou desenhando aqui esses orbitais em níveis de energia, ok? A gente sabe que o orbital P possui uma energia maior que o orbital S, mas eu não estou representando aqui em ordem de energia para simplificar o nosso desenho e entendimento, ok? Então, após a promoção desse elétron, tá, ocorre o que a gente chama de hibridização. Então, eu vou ter esta configuração eletrônica aqui. No orbital S, apenas um elétron. E em um dos orbitais P, vou ter também um elétron. Então, tenho aqui o orbital 2s e tenho aqui os orbitais 2p. Beleza? Pessoal, quando eu tenho essa promoção de elétron, esses dois orbitais, o orbital S e um dos orbitais P, eles passam a ter a mesma energia. Eles passam a ser degenerados. Degenerado quer dizer que eles têm a mesma energia. Tá? Então, eles têm a mesma energia e é o que a gente chama aqui da hibridização. Os orbitais passando a ter a mesma energia é o que a gente vai chamar que ocorre a hibridização. Essa hibridização faz que eu tenha um orbital S e um orbital P com a mesma energia. Então, eu vou ter uma hibridização, nesse caso, chamada de hibridização SP, uma vez que eu tenho um orbital S e um orbital P com a mesma energia e com elétrons desemparelhados. Esses dois orbitais que estão vazios vão ter uma energia maior em relação a esses dois orbitais com elétrons desemparelhados. E esses orbitais SP, tá? Esses orbitais SP com elétrons desemparelhados, estão então prontos para realizarem uma ligação química, ok? E a gente chega a essa representação de orbitais como mostrada nessa figura. Então, o orbital S sofre uma hibridização com o orbital P, formando novos orbitais atômicos. Então, de dois orbitais atômicos, eu gero dois novos orbitais híbridos atômicos do tipo sp, certo? E esses orbitais estão prontos para reagir, então, com os átomos de flúor, ocorrendo, então, aí a sobreposição dos orbitais, então, sobreposição do orbital do berílio com um dos átomos de flúor, e uma nova sobreposição de orbitais do átomo de berílio com o átomo de flúor, através, então, aí do compartilhamento de elétrons, certo? Pessoal, eu ainda posso determinar qual que é o orbital envolvido na ligação flúor-berílio, tá? Os orbitais do flúor não sofrem hibridização, apenas os orbitais do átomo central. Mas eu tenho orbitais aqui do flúor envolvidos nessa ligação. Como é que eu faço para identificar os orbitais dos átomos adjacentes envolvidos? Fácil, galera. Você pode só ir lá e determinar a camada de valência, os elétrons disponíveis na camada de valência, os átomos na extremidade. Por exemplo, o flúor é número atômico 9. Se você fizer a distribuição eletrônica, 1s2, 2s2, 2p5. Então, são 7 elétrons na camada de valência. Então, temos a camada de valência do flúor com 7 elétrons, certo? Então, se a gente representar aqui, eu vou ter camada de valência 2s, com elétrons emparelhados, e aqui eu vou ter a 2p. Então, 1, 2, 3, 4, 5. 5 elétrons. Então, eu tenho apenas um elétron desemparelhado no orbital P. Então, esse elétron aqui, nesse orbital P, é o que é responsável pela ligação química. Por isso que eu tenho aqui ó, representado um orbital 2p do flúor, que é o que faz a sobreposição com os orbitais híbridos do berílio. Beleza? Então, eu tenho uma ligação que é do tipo P, do flúor, com uma hibridização, sp do berílio. Então, uma ligação P-sp, certo? Pessoal, e quando a gente está falando de uma molécula, a TLV nos permite determinar a geometria de uma molécula. E a geometria de uma molécula sempre será uma forma geométrica no qual as ligações encontram-se o mais afastada possível. Tanto as ligações quanto pares de elétrons livres, se uma molécula tiver pares de elétrons não ligantes, tá? Todos eles são carga negativa. Então, essas ligações e esses pares de elétrons tendem a ficar o mais afastado possível. Numa molécula, neste caso, onde eu tenho uma molécula, um átomo central sem elétrons livres, não tem nada de elétrons aqui não ligantes, as duas ligações, o maior afastamento possível entre essas duas ligações é formando um ângulo de 180 graus.
Então, a gente fala que essa molécula de fluoreto de berílio, ela é uma molécula que tem uma geometria linear. Beleza? Tranquilo, pessoal? Ficou entendido? Bora lá para o próximo exemplo, então. Pessoal, agora vamos determinar, então, entender como é que se forma a hibridização do tipo sp2, tá? Então, para isso, nós vamos utilizar a molécula de fluoreto de boro, tá? A molécula de fluoreto de boro, ao qual também é identificada experimentalmente, então essa molécula existe. Então, vamos pegar o átomo central novamente, que é o boro. Pegando o boro, pessoal, o número atômico do boro é 5. Então, fazendo a distribuição eletrônica, 1s2, 2s2, 2p1. Né? Então, temos aí, conseguimos identificar aqui, a camada de valência do boro. Então, a camada de valência com 3 elétrons. Fazendo aqui a distribuição entre orbitais, então vamos ter o orbital 2s com 2 elétrons emparelhados. E os 3 orbitais p, de novo, não estou colocando em ordem de energia, tá, pessoal? O orbital p tem uma energia maior do que o orbital s. 2p com apenas 1 elétron, certo? Analisando essa configuração eletrônica, novamente pela TLV, o boro poderia realizar apenas uma ligação química. Mas a gente sabe que essa molécula existe e o boro realiza 3 ligações químicas. Como que isso é justificado? De novo, pela promoção de um elétron do orbital s para o orbital p. Então, vamos ter esta configuração eletrônica. Orbital s com um elétron. E agora, 2 orbitais p também com elétrons desemparelhados. Isso leva à mistura ou à hibridização dos orbitais s com 2 dos orbitais p. Com 2 orbitais p. Então, esses 3 orbitais passam a ser degenerados, ou seja, possuir a mesma energia, e esse orbital vazio passa a ter uma energia maior. Então, eu vou ter aqui uma hibridização do tipo sp2, onde eu tenho um orbital s e 2 orbitais p. Então, aqui é o orbital s, aqui é o orbital p, aqui é outro orbital p. Então, a hibridização do tipo sp2. Todos eles com um elétron desemparelhado, então eles podem aí realizar ligações químicas. Beleza? Como é que a gente pode demonstrar isso? Então, olha só. Então, a molécula de fluoreto de berílio vai ter orbitais híbridos do tipo sp2. Então, eu vou ter um orbital s, né? Um orbital s com a mesma energia de 2 orbitais p, onde a gente chega com 3 orbitais híbridos sp, então tendo essa geometria, essa forma geométrica aqui, certo? Galera, se eu tenho 3 ligações químicas, a forma geométrica onde eu vou ter o maior afastamento possível dessas ligações é quando eu tiver um ângulo de 120 graus entre essas ligações. E essa geometria é chamada de geometria trigonal plana. Então, essa molécula de fluoreto de berílio possui uma geometria do tipo trigonal plana. Beleza? Tranquilinho? Ficando mais fácil, né? Bora lá, então, para a hibridização do tipo sp3. Pessoal, então, para explicar a hibridização do tipo sp3, eu vou pegar o exemplo da molécula de metano, certo? Onde o átomo central é o carbono. Já até falamos um pouco sobre o carbono, mas vamos lá, vamos repetir. Carbono, número atômico 6. Então, eu vou ter distribuição eletrônica 1s2, 2s2, 2p2, certo? Então, temos 4 elétrons na camada de valência. Então, carbono, vou pegar aqui a camada de valência, 4 elétrons. Tá? Identificamos a camada de valência. Fazendo aquela nossa distribuição dos elétrons por orbitais, vou ter no orbital 2s, vou ter 2 elétrons emparelhados. No orbital 2p, vou ter 2 elétrons desemparelhados. De novo, segundo essa configuração eletrônica, o carbono não teria como realizar 4 ligações. Mas a gente sabe que existem diversos compostos químicos onde o carbono faz 4 ligações. E para que isso ocorra, a gente tem que ter, então, a hibridização dos orbitais. A promoção de um elétron do orbital s para o orbital p, chegando a esta configuração com 4 elétrons desemparelhados, sendo 1 em orbital s e 3 em orbitais p. Então, quando ocorre essa promoção de um elétron, esses orbitais passam a ser orbitais híbridos degenerados, orbitais com mesma energia. Então, aqui eu vou ter a hibridização. Essa hibridização, ou hibridação, envolve a formação, a mistura de orbital s, um orbital s com 3 orbitais p. Então, aqui eu vou ter uma hibridização do tipo sp3, certo? E aqui, essa configuração eletrônica permite, então, ao átomo de carbono
se ligar a 4 outros átomos, como os átomos de hidrogênio. Aí passamos a ter essa forma geométrica de orbitais que já começa a complicar um pouquinho mais. Quando a gente vai misturando orbitais, a forma geométrica desses orbitais, as funções de ondas vão ficando cada vez mais complicada e a gente chega em arranjos um pouquinho mais complicados. Beleza? E a molécula de metano passa a ter esta geometria aqui, uma vez que vai ser a forma geométrica onde as ligações estão mais afastadas possíveis, em um ângulo de 109,5 graus. Então aqui eu vou ter um ângulo entre as ligações de aproximadamente 109,5 graus, certo? Levando a uma geometria que a gente chama de uma geometria tetraédrica. Tetraédrica, beleza? Pessoal, cuidado, é muito comum o pessoal desenhar essa ligação, essa molécula, como sendo assim, ó, tá? C, H, H e H, num ângulo que seria de 90 graus, né? Bom, se a gente pensar em duas dimensões, isso até estaria correto, seria o maior afastamento possível entre 4 ligações, se eu pensar em duas dimensões. Mas, na verdade, as moléculas estão distribuídas de forma tridimensional, pessoal. Então, de forma tridimensional, o maior afastamento possível entre as ligações é desse ângulo de 109,5 graus. Então, essa geometria não existe para essa molécula de metano. Tranquilo? Bora lá, então. Pessoal, hibridização então do tipo sp3d. Tá? Para isso, eu vou utilizar como exemplo a molécula de PCl5, pentacloreto de fósforo, certo? Então, vamos pegar aqui o fósforo, nosso átomo central, número atômico 15, beleza? Fazendo a distribuição eletrônica desse fósforo, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3, certo? Então, camada de valência é a terceira camada com 5 elétrons nessa camada de valência. Temos aqui camada de valência com 5 elétrons. Fazendo então a nossa representação dos orbitais, então temos o orbital 3s com 2 elétrons e os nossos 3 orbitais p aqui, onde a gente tem apenas 3 elétrons, aí todos eles desemparelhados, certo? Então, considerando a TLV e essa distribuição eletrônica que nós temos aqui, o fósforo poderia realizar apenas 3 ligações químicas, e não as 5 presentes aqui no pentacloreto de fósforo. Mas, pessoal, esse composto ele existe, ele é identificado experimentalmente, então é comprovado que o fósforo pode sim realizar 5 ligações. E como que isso ocorre? Para isso, pessoal, vamos analisar o diagrama de Linus-Pauling. Analisando o diagrama de Linus-Pauling, a gente consegue identificar, pela distribuição eletrônica do fósforo, que ele pertence à terceira camada da tabela periódica. E a terceira camada da tabela periódica apresenta os orbitais S, os orbitais P e também os orbitais D. Dessa forma, pessoal, o fósforo ele apresenta os orbitais D. Então, ele tem os 5 orbitais D ali, certo? Sendo que esses orbitais D, eles estão todos vazios. Tá? A gente não representa porque eles estão vazios, eles não têm elétrons, mas existe esse orbital D para o átomo de fósforo. Consequentemente, o que pode acontecer aqui é o átomo de fósforo promover um elétron do orbital S para esse orbital D. Tá? Isso a gente chama, pessoal, essa promoção de elétron, quando eu envolvo aí a ampliação de um orbital, né, eu adiciono um orbital, a gente chama isso aí de expansão da camada de valência, tá? A expansão da camada de valência. Então, agora a nova configuração eletrônica será essa, com 5 elétrons desemparelhados, onde eu tenho aí a presença 5 elétrons desemparelhados em orbitais degenerados, ou seja, orbitais de mesma energia, com a configuração do tipo sp3, um orbital S, 3 orbitais T, P, 3 orbitais P e um orbital D. Uma hibridização do tipo sp3d, certo? Essa configuração eletrônica é viável para que o fósforo realize, então, as 5 ligações químicas. E aí a gente vai ter essa figura geométrica aqui, que está representada, ficou um pouquinho escondido pelo meu sp3d, mas dá para identificar, onde eu tenho num plano equatorial, né, ou seja, num plano horizontal, né, ligações com ângulos de 120 graus. E num eixo axial, ou aqui se eu considerar o vertical, né, eu tenho um ângulo de 90 graus entre essas ligações do eixo axial e do eixo equatorial. Essa geometria é chamada de geometria do tipo bipirâmide trigonal, ou uma bipirâmide
uma pirâmide para cima e uma para baixo, com uma base trigonal. Beleza? Tranquilo, galera? Bora lá, então. Beleza, pessoal? Vamos, então, para a nossa última hibridização, a hibridização do tipo sp3d2. Para isso, vamos utilizar a molécula de fluoreto de enxofre, uma molécula também que é comprovada a sua existência experimentalmente. Beleza? Então, para isso, vamos pegar aqui a distribuição eletrônica do enxofre, que possui número atômico 16. Então, vai ser 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e 3p4, certo? Identificando aí a camada de valência, temos como terceira camada a camada de valência com 6 elétrons. Só, se nós formos então fazer a representação de orbitais, de novo, não estaremos utilizando aqui a escala de energia, vamos expressar neste momento a escala de energia. Eu tenho 2 elétrons nos orbitais 3s, então no orbital 3s eu tenho 2 elétrons emparelhados, e vou ter aqui nos orbitais 3p, 4 elétrons. 1, 2, 3, 4 elétrons. Então, dessa forma aqui, como está representado essa distribuição aqui, essa distribuição de elétrons, o enxofre não teria como fazer 6 ligações de acordo com a TLV, onde a gente considera que as ligações covalentes são realizadas entre pares entre elétrons desemparelhados. Mas, pessoal, assim como no fósforo, o enxofre ele pertence à terceira camada, tá? A terceira camada. Nesta terceira camada existem os orbitais S, os orbitais P e os orbitais D, tá? Então, o enxofre, assim como o fósforo, ele possui os orbitais D vazio. Tá? Esses orbitais D ele existe, mas está vazio. Então, o que pode acontecer é que uma promoção desses elétrons, tanto o elétron do orbital S quanto o elétron do orbital P pode ser promovido para um orbital D que está vazio. E isso, pessoal, a gente chama de expansão da camada de valência. Eu estou expandindo a camada de valência do átomo de enxofre. E aí a gente passa a ter esta configuração eletrônica, onde um orbital S, 3 orbitais P e 2 orbitais D passam a ser degenerados, possuir a mesma energia. Então, eu passo a ter orbitais híbridos. Tá? Então, orbitais híbridos, que envolvem o orbital S, 3 orbitais P e 2 orbitais D. Por isso, uma hibridização do tipo sp3d2. Certo? Chegando a esta forma geométrica demonstrada aqui para a molécula de fluoreto de enxofre, aonde no eixo equatorial ou no eixo horizontal eu tenho 4 átomos de flúor afastados por ângulos de 90 graus. E no eixo axial ou no eixo vertical também passo a ter 2 átomos de flúor que também estão afastados através de um ângulo de 90 graus em relação a esses átomos de flúor no eixo equatorial, levando a uma geometria que a gente chama aí de geometria octaédrica. Beleza? Tranquilo, galera? Pessoal, como eu falei para vocês, existem outros tipos de hibridização, mas eu procurei mostrar para vocês os principais, ou os tipos de hibridização mais comuns, certo? Mas todas as hibridizações levam a esse conceito de união, de mistura de orbitais, levando a um estado de menor energia, o qual é favorável para a realização de ligações químicas. O estado de menor energia quando comparado aos orbitais atômicos isolados de cada um dos átomos. Beleza? Pessoal, vou parar por aqui. No próximo vídeo a gente